Então, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, com saúde. A gente sabe, a gente sabe o quanto que é difícil praticar, né? A gente trabalha, tem muitas atividades, tem família, tem muitos afazeres, né? E na mente da pessoa que está começando a praticar, começa às vezes a ter uma grande divisão entre vida e prática, né? Era como se a vida fosse uma coisa e a prática fosse outra, completamente diferente. E justamente nesse pensamento de dualidade, é justamente nesses momentos de separação, de separatividade, vida é uma coisa e prática é outra, que a gente vai começando a deixar de praticar, porque a gente acha que é preciso uma ocasião sempre especial para praticar. Lógico que se sentar em zazen é importante, lógico que ter a frequência é importante, lógico que estar com a sanga é muito importante, mas a gente precisa perceber que nós temos várias atribuições também, né? E que a gente não deve pensar que essa dualidade ela é verdadeira. Na verdade, vida, prática é uma coisa só. Isso é muito difícil para a gente quando está começando a entender que minha prática não só é quando nós estamos aqui. A prática também é quando eu estou com a minha família, a prática também quando eu estou com o meu trabalho, quando eu estou indo pagar minhas contas. Bom, tudo é prática. Se a gente consegue ver isso, a gente consegue ver Nirvana. Se a gente não consegue ver isso, viver isso, a gente não consegue ter estados, digamos, de iluminação, né? Como o Zen sempre gosta de dizer, a iluminação é o que você está fazendo agora. A iluminação é como você vive, né? E o Zen sempre nos alerta a respeito disso, sempre nos alerta a respeito disso, né? Dogen Zenji Sama sempre diz, vida comum é vida iluminada. Só que, na verdade, a gente quer praticar, né? A gente quer se sentar em zazen, a gente quer estar na sanga, a gente quer trabalhar, fazer o samu, a gente quer contribuir com a sanga de várias maneiras, só que tem momentos que realmente é difícil, né, na vida da gente, né? Tem momentos que a nossa interdependência nos puxa com mais frequência. E é justamente nesses momentos que a interdependência nos puxa com muita força, é que você precisa ter um equilíbrio, um entendimento. Não é entendimento intelectual, como a gente fala, né? Mas ter essa percepção de que naquele momento o sinal está laranja. Na nossa vida tem muito disso, sabe? Tem muito essa questão de que a, a Koen Hiroshi, ela gosta de contar sobre isso, né? Que tem professores que gostam de comparar a vida com o semáforo. Tem momentos que está tudo verde, aí você aproveita, você vai andando, você vai praticando, você vai curtindo a caminhada. Tem outros momentos que o sinal fica laranja, na verdade amarelo. Aí você presta atenção, você fica com mais cuidado. É nesse momento, quando está laranja, ou quando está amarelo, ou quando o sinal está amarelo, que a gente precisa ter mais cuidado. Porque é nesse momento que começa uma forte dualidade entre prática é uma coisa e meus afazeres é outra coisa. É nesse momento que as pessoas começam a deixar de praticar.
Porque vem à nossa cabeça ideias do tipo, ah, eu não consigo, ou isso não é para mim. Ou eu me lembro que eu tive muito isso, sabe? E olha que eu trabalhava muito, eu trabalhava em 6, 7 escolas. Teve uma época que eu trabalhava em 7 escolas. Escolas e cursinhos, né? Às vezes você dá uma aula no cursinho, dá duas em outra, três e assim vai. E eu ficava assim, naquela bolha, naquela realidade, e eu me perguntava, mas quando é que eu vou praticar? E isso leva tempo para a gente entender esses sinais, sabe? De maneira que o importante é que a gente vá criando uma boa memória, criando uma boa prática, uma boa base de prática e praticando na vida comum, que é a vida iluminada. E não ver isso com uma dualidade muito forte, né? Recentemente um praticante me mandou uma foto, disse, olha monge, esse caderno aqui, isso ele mandou a foto e escreveu, né? Ele disse, olha, esse caderno aqui faz mais de um ano que eu não pego. Esse caderno é o caderno que eu comecei a estudar o Dharma. E só agora, passado um ano, é que eu estou nele de novo. Eu disse, nossa, que coisa maravilhosa. Porque a prática é assim mesmo, sabe? Não existe essa ideia, essa linearidade e essa ascensão sempre, sabe? E eu disse a ele, olha que coisa boa, você conseguiu praticar, você conseguiu voltar para esse seu objetivo que você tinha lá no passado. Você conseguiu retomar. E muitas vezes a nossa prática, ela tem muito disso, sabe? Ela tem muito dessa momentos de retomada, momentos que o sinal está amarelo, que a gente fica atento, e vai ter momentos que o sinal vai estar vermelho. Quando está vermelho, a gente vive o sinal vermelho, mas a gente vive o sinal vermelho com desejo, com aspiração e com atitude de voltar a praticar sem briga com a realidade, né? Então, assim, essas etapas de quando o sinal da nossa vida está amarelo, eles são importantes, né? Esses momentos de transição, esses momentos de mudança, né? Algumas mudanças às vezes são muito bruscas, outras mudanças às vezes acontecem vagarosamente, e a gente vai assim se posicionando do jeito que dá, mas se a gente tiver aquela história do foco, aquela história da determinação, da aspiração, a gente realmente consegue praticar, sabe? É muito triste a gente querer praticar e às vezes as condições da vida não estarem tão como a gente gostaria, né? Mas a melhor condição é aquela que a gente está, sabe? Eu aprendi muito isso. A melhor condição é como a vida está. Porque às vezes a gente olhando a vida das pessoas de fora, às vezes as pessoas têm todas as condições para praticar, todas. Às vezes as pessoas têm renda, às vezes as pessoas não trabalham, às vezes as pessoas não estudam, às vezes as pessoas têm saúde física, mental, às vezes as pessoas têm tudo, mas não conseguem praticar. Porque dentro talvez tenha muita casca, sabe? Dentro talvez tenha muitos obstáculos internos, sabe? E às vezes com a vida da gente muito tumultuada, muitos afazeres, a gente vai encontrando as brechas e a gente consegue praticar. Isso não é bonito? Isso é uma perfeição, pessoal. No sentido de que o praticante não é necessariamente aquele que tem todas as condições favoráveis, aparentemente, né? Porque se você não tem essa predisposição interna, se você não tem essa abertura interna, esse desejo, essa aspiração, de que adianta você ter todas as condições externas boas?
ter renda, não trabalhar, não estudar. De que adiantou, não é? Então, é interessante essas coisas assim, se a gente pudesse parar para pensar, né? Eu achei muito bonito, é muito forte essa colocação. Faz um ano que eu não pego neste caderno. Tá vendo como a prática é assim? Ela tá assim, ó. Chega a um ponto, aí, ó. Nesses momentos de crise, quando essas crises vão passar, na crise a gente não desiste. Mas quando essa crise passa, a gente volta, a gente retoma, não é? Porque não há essa linearidade. O que é, na verdade, é um tempo circular, né? Há um tempo circular. E a gente vai retomando coisas importantes da nossa vida. Faz mais ou menos uns 2 meses, o pessoal aqui na rua disse: vamos marcar um dia para a gente jogar vôlei, vamos marcar um dia para a gente relembrar quando a gente era mais novo, que ficava aqui no meio da rua jogando, os carros passavam, a gente ficava com raiva dos carros. Aí eu conversei com um deles e era interessante que uma coisa que eu percebi é que, às vezes, buscar essa coisa lá no passado, como que era uma oportunidade de retomar alguma coisa que tinha ficado perdido, sabe? Alguma lembrança, algum momento muito bom que a pessoa queria voltar, se inspirar naquilo e caminhar, né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção de que a prática nem sempre é essa linearidade, é essa linha reta e sempre em ascensão. Não, tem muitos obstáculos no caminho, né? Mas é isso, sabe? Eu aprendi uma coisa que é preciso dar tempo ao tempo, é preciso esperar. Tudo que começa, termina. Não tem nada que dure para sempre. Tudo que começa tem um fim. Se você for ler o último discurso do Buda, o Parinirvana Sutra, tem muito isso, né? O Buda fala, não há encontro sem despedidas. Tudo que se junta, inevitavelmente se separa. E a vida da gente é essa eterna mudança, sabe? Essa coisa mudando. A gente estudou isso no curso, né? Impermanência, mudando, mudando, mudando. Só que a gente não está percebendo essas mudanças, a gente só percebe a grande mudança, né? Então, mesmo com muitas dificuldades, mesmo com essa impermanência, mesmo com a interdependência, às vezes nos puxando muito, se a gente tiver essa aspiração, essa mente que procura o Dharma, Hotso Bodhaishin, né? A mente que procura o Dharma, a mente que procura o caminho. Isso é muito importante. E é melhor viver esses momentos de dificuldade tendo essa base. Caramba, bicho, agora não tá legal. Não está legal agora, porém, bem-vinda à impermanência, não é? Bem-vinda à impermanência. Só que às vezes a gente fica muito a dor, o sofrimento, o mal-estar, era como se ele paralisasse o tempo, sabe? A gente fica ali preso naquela bolha, querendo estourar aquilo para sair. Diferente dos bons momentos, que parece que eles são mais rápidos, né? O tempo, quando a gente está numa situação prazerosa, às vezes a tendência é a gente sentir que o tempo passou mais rápido. Quando, na verdade, 1 minuto sempre teve 60 segundos, né? Sempre. Mas a nossa percepção interna é completamente diferente.
né? Mas também tem uma coisa que eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito na impermanência, na interdependência e na força da prática. Quando a gente se senta e morre no Zafu e vê que essas camadas, aos poucos, elas vão caindo, vão caindo, vão caindo. Quando a nossa visão vai ficando um pouco mais limpa, um pouco mais refinada, a gente começa a ver coisas que antes a gente não via. Talvez vocês que praticam já devem ter percebido isso. Já deve ter percebido que no seu dia a dia, antes você não via coisas que agora você vê. E quanto mais refinada vai ficar na nossa prática, quanto mais limpa vai ficar a nossa percepção, isso fica mais lúcido ainda, sabe? Aí a gente começa a perceber que talvez aquilo que se apresentava como um problema, talvez não fosse realmente um problema. E aquilo que aparentemente era uma solução, talvez não fosse uma solução, né? Então, é calma, sabe? Calma. O sinal está verde. Vamos. Amarelo. Atenção. Vermelho. Parou. Mas a gente para com a aspiração, né? A gente para ainda com aquele desejo, né? Com aquela mente que procura o Dharma. A gente vivencia as coisas com essa mente, né? Com a mente iluminada.